Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Angélica Zambujo, sou taróloga e reikiana e também sou estudante de terapia holística e radiestesia, mas essas são apenas algumas das várias coisas que eu desejo ser ainda nesta vida. E hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem muito importante. E ela continua tendo relação com tudo aquilo que a gente tem falado, sobre olhar para dentro da gente, sobre, né, se buscar, porque esse é um assunto que vocês procuram, que vocês se interessam, que vocês gostam, e eu também, é claro, e ele é muito importante, ele é muito necessário. Então, entender essa importância e essa necessidade de olhar para si mesmo é a base de todas as coisas que a gente vai construindo a partir daí. Porque a gente só pode construir uma coisa sólida e forte a partir do momento que a gente tem umas bases boas, né? Que as bases estão bem estruturadas e que possam, né, ter raízes e lugares estáveis para estarem fixas e firmadas. Quando as bases não são fixas, não são fortes, quando a terra que elas estão firmadas, ela se rompe, ela é fácil de ter uma erosão, por exemplo, então tudo se perde. Não importa quanto você tenha investido, tanto financeiramente quanto de tempo, e você tenha se dedicado, se as bases não estiverem boas, se as estruturas iniciais não estiverem boas, a estrutura ela não vai aguentar e vai se romper. Então, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, eu quero tanto uma coisa e eu não consigo. É porque você, a sua mente mais consciente e racional, ela quer, ela busca muito isso. Mas o seu inconsciente, que é onde são as suas bases, as suas raízes, é onde elas se firmam, é o terreno fértil para essa ou não, para firmar, fazer as raízes das nossas construções, é o nosso inconsciente. E no inconsciente ficam todos os traumas, ficam as crenças, todo aquele lixo que a gente não consegue lidar, não sabe como lidar, vai para o subconsciente, vai para o inconsciente. Essa é a nossa terra, que tem que ser uma terra fértil, uma terra forte, uma terra firme. Quando, e na maioria das vezes, ela não é, porque tudo que a gente não consegue lidar, a gente vai jogando para lá e vai esperando que se resolva magicamente. Mas não é assim que acontece, as coisas continuam lá, continuam crescendo, continuam nos prejudicando. Então, é muito comum aqui no consciente a gente quer muito uma coisa, mas no inconsciente, não, que é onde estão as nossas bases, não tem estrutura, não tem capacidade para erguer aquilo, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. E da importância de cuidar de dentro da gente, de olhar para dentro da gente. Você quer muito um relacionamento sério, um relacionamento amoroso, né? E que seja duradouro. Mas lá dentro de você, você acredita que se você ficar num relacionamento sério, você corre muito risco de ser machucada, de ser traída. Então, pense que não faz sentido, né, de uma forma mais racional, você decidir não querer se relacionar para evitar de se machucar, de ser traída, é só um exemplo. Então, aqui no consciente, você quer muito uma relação, mas no seu inconsciente você acredita que se isso acontecer, você vai se machucar, você vai ser traída, vai ser passada para trás, vai sofrer, né? Você não quer sofrer, então é uma forma de se preservar. Então, assim, é incoerente. Aqui eu quero uma coisa, mas aqui eu sinto que eu não posso ter isso, que isso vai me fazer mal. Então acaba sendo uma forma de proteção você não ter aquilo que o seu consciente deseja, tá? O nosso inconsciente, tudo que está guardado dentro da gente, é muito mais forte, muito mais potente do que o que está aqui no nosso consciente. Não importa. E daí já entra aquela coisa da lei da atração, o segredo, né? Você mentalizar várias coisas. Ah, se eu mentalizar vai acontecer. Se eu mentalizar vai dar certo. De certo modo, sim. Mas se você não se reprogramar, não reprogramar o seu inconsciente, não modificar suas crenças, que são as suas bases, isso não vai acontecer. Porque mesmo que você mentalize aquilo para que as oportunidades surjam,
você mesma vai se sabotar para que aquilo não aconteça, porque dentro de você, você acredita que de alguma forma aquilo não é bom para você. Quando aquilo acontecer, não vai ser bom, vai acontecer alguma coisa ruim, é melhor do jeito que tá agora. Com certeza, por mais doloroso que possa ser não ter aquilo, não ter é uma forma de segurança, é uma forma de se proteger. Acaba sendo benéfico para você não ter aquilo dentro de você, no seu inconsciente. E outra coisa que é importante falar, o assunto nem é sobre o inconsciente em si, mas a gente acaba entrando nesses assuntos, né? Porque estão muito relacionados. Então, tem diferenças gritantes entre o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, eu posso falar para você, você pode achar que isso não faz sentido, né? Ah, essa crença não faz sentido, não é lógica. Muitas vezes nós alimentamos aqui no nosso inconsciente por anos, até por uma vida toda, crenças que não fazem sentido. Por quê? Porque o nosso inconsciente ele não é racional. O consciente é racional, é lógico, né? Ele segue uma linha de pensamento, ele é racional. O inconsciente não. O inconsciente ele é mais lúdico, né? O inconsciente ele não tem ordem. Então você acessa aqui, depois já tá ali. Então ele não segue uma ordem cronológica, ele não segue uma ordem de sequência. Uma coisa que aconteceu na sua infância pode te chocar muito mais do que uma coisa que aconteceu ontem. Então ele não segue uma ordem, ele é totalmente bagunçado, digamos assim. E por isso que é muito comum a gente ter aqui no consciente, que é o racional, uma coisa super lógica, e aí você sente, né, não, agora vai, eu tô tudo aqui, né, certinho, tudo planejado, agora vai dar certo. Mas aí não dá, porque no inconsciente não tem essa coisa racional e lógica. É tudo muito lúdico, é tudo muito artístico, digamos assim. Não segue uma sequência, é muito abstrato, né? Então aqui no inconsciente estão as crenças que nós regemos, que nós alimentamos, elas muitas vezes elas não fazem sentido algum. Não fazem sentido algum. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma crença que eu tinha e eu não fazia ideia que eu tinha. E minha mãe já tinha percebido, mas ela, sempre que ela falava sobre isso, eu falava, não, claro que não, isso não faz sentido. Mas aí, fazendo um processo de coach com a minha mãe, eu descobri que sim, que eu tinha aquela crença. E foi uma coisa assim, não é que ela chegou e me falou. Em momento algum ela me falou, você tem essa crença. Através da técnica que ela aplicou, eu percebi que eu tinha aquela crença. Então ela não falou com as palavras. Aquela ficha caiu dentro de mim. E era o seguinte, a crença que eu estava alimentando é porque eu sempre busco muito conhecimento, né? Muita informação sobre os assuntos que eu gosto de atuar, que eu gosto de passar para vocês também. Então eu pesquiso muito, eu estudo muito, uma coisa assim que me motiva é estudar. E minha mãe estava um pouco preocupada com isso. Não que eu seja uma louca que fica estudando, mas minha mãe estava preocupada com o fato de eu estudar muito e não atuar tanto quanto eu estudo, né? Estudar mais e atuar menos. Aí poderia ser uma insegurança, mas o que estava alimentando aquilo tudo era. Ela aplicou uma técnica e aí eu percebi, porque ela já sabia, né? Eu tinha uma crença que eu precisava estudar mais, eu precisava aprender mais para ser bem-sucedida naquilo que eu fazia. E da onde que veio essa crença? Essa crença veio de quando eu era criança e o meu pai contava histórias para mim e ele sempre dizia o quanto ele tinha estudado para entrar no exército, que ele precisou fazer uma prova para passar e ficar lá, né? No exército, no primeiro ano, os meninos entram por uma avaliação, acho que mais corporal, né? E a partir do sexto ano, parece, você já precisa fazer uma prova para continuar no exército. E meu pai queria. Então ele precisou estudar muito e ele estudou por conta própria para conseguir passar nessa prova, porque ele era muito pobre e não tinha dinheiro para pagar cursinho, esse tipo de coisa. Então ele sempre me falava, filha, estuda, estuda, porque isso é muito importante na vida. Só estudando que você vai ser alguém. E ele sempre me falava aquilo com uma boa intenção, é claro, né? Mas eu era criança e eu acabei meio que
criando uma crença, quase que foi um trauma, mas não chegou a ser um trauma. Eu criei uma crença muito forte que eu precisava estudar muito para ser alguém, para ser bem-sucedido, independente da área. Então, o meu inconsciente criou essa crença. Eu preciso estudar muito para ser bem-sucedido. Isso quando eu era criança. E aí, eu cresci e comecei a atuar como taróloga. Não precisa de prova para você ser um tarólogo. Você não precisa de, sabe, esse estudo todo não é tão necessário. É preciso muita dedicação para entender o tarô, mas não é preciso tanto estudo como se você fosse passar um vestibular, por exemplo, né? Então, só que eu tinha aquela crença da minha infância e eu não sabia. Então, a partir disso, o meu inconsciente não consegue filtrar. Ah, essa crença serve para isso? Não, ela não serve para aquilo. Ele generaliza. Se esse é o meu trabalho, eu tenho uma crença aqui para o trabalho, que é eu preciso estudar muito e muito e muito para ser alguém na vida, para ser bem sucedido no que eu faço. Então vamos pegar essa crença aqui que tá para o trabalho e é essa mesma que vai servir. E a partir disso eu ficava estudando muito, muito, muito e atuando bem menos do que eu poderia, porque na verdade eu já tinha muito conhecimento, muita experiência, muito cargo, né? Cargo que eu digo assim, muito peso no assunto, e eu acabava me limitando bastante porque eu sempre acreditava por causa dessa crença, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais. Então, com essa ferramenta do coach, eu consegui entender, eu consegui perceber isso, que uma coisa é muito importante, a gente tem que perceber e não adianta ninguém falar para você, você tem essa crença. Não, você tem que perceber aquilo dentro de você. Quando você percebe isso dentro de você, é que faz sentido. A minha mãe já tinha percebido aquilo há muito tempo. E aí ela decidiu aplicar uma técnica para descobrir crenças limitantes na vida profissional. E pam, tava lá. E ela achou super engraçado, porque ela já tinha percebido aquilo e eu negava com unhas e dentes. Ela falava, filha, você não acha que você está estudando muito? Você pode já trabalhar com o que você tem, né? E eu, não, mas eu tenho que aprender mais. Mãe, você não entende de tarô, eu tenho que estudar muito mais, é muito assunto, é muita coisa. E quando a gente investigou, tava lá aquela crença que eu realmente precisava estudar muito mais, aprender muito mais para ser alguém na vida. E aí, com esse trabalho do coach, essa técnica foi muito lindo, eu chorei, foi muito bonito. A gente conseguiu ressignificar, ou seja, colocar uma coisa, é como se fosse desfazer essa crença e colocar uma outra crença positiva por cima. Então a gente colocou a crença que eu já sei o suficiente, eu já tenho o suficiente para ser bem-sucedido. Para ser bem-sucedido, eu não preciso de muito estudo, não da forma que eu tinha, eu preciso porque eu já tenho o suficiente. Então, para ser bem-sucedido, eu preciso de determinação, dedicação, investir, trabalhar bastante. Então, a gente fez essas substituições. E foi muito bacana, muito interessante, porque a gente guarda tanta coisa, e essa foi uma das várias coisas que eu tenho dentro de mim e eu não me dou conta e eu não percebo. Por isso que é muito importante quando a gente não consegue mais sozinho, você sente que está estagnado numa área, procura ajuda. Procura um terapeuta, um psicólogo, um coach, um psicoterapeuta. Procura alguém para te ajudar. Porque é muito comum a gente não conseguir mais andar sozinho e a gente precisa de um apoio, precisa de uma mão, uma amiga. Isso é muito normal, isso faz parte, isso é necessário. A gente não consegue viver sozinho, nós não somos uma ilha. Pedir ajuda é mostrar que você está determinado, que você quer mudanças e positivas, que você tem muita força, é preciso muita força e coragem para você falar, olha, realmente eu preciso de ajuda, do que você continuar quebrando a cabeça sozinho e tentando sozinho e perdendo o seu tempo, né? Tanta coisa que você podia estar fazendo. Então, o nosso inconsciente, esse exemplo que eu dei para vocês, foi só para vocês perceberem. Não sei se vocês conseguiram entender o quanto aquilo me impedia de crescer profissionalmente e eu não fazia ideia do motivo. Eu apenas sentia que a minha área profissional estava estagnada, mas eu sentia que eu tinha que estudar mais, que a solução era estudar mais. Mas eu não sabia que aquilo era uma crença que estava regendo tudo aquilo. Então, o nosso inconsciente, não importa o que o seu consciente diga, ah não, tá tudo bem, eu já sei o suficiente.
O seu inconsciente, se ele tem uma crença que fala que você precisa estudar mais, você vai se matar de estudar para ser alguém na vida. Porque é a crença base do seu inconsciente que importa. É ela que importa para você. É ela que rege tudo na sua vida. Então, não perde o seu tempo achando que, vou ficar lá pensando positivo que vai dar certo. Você tem que mexer aqui no seu inconsciente, tem que mexer nas suas raízes. Tem uma frase muito bonita que eu gosto muito, que ela fala: cuide das suas raízes se você quiser colher bons frutos, certo? Se a sua árvore, que no caso é você, está dando frutos que você não está gostando do resultado, ou você acha que poderiam ser muito melhores, não adianta você querer mexer e modificar o fruto ou nas folhas dessa árvore. Você tem que mexer e modificar a raiz. Às vezes a gente tem que revolver a terra em volta da árvore, às vezes tem que colocar mais adubo. Várias coisas podem ser feitas, mas tem que mexer na raiz. Não adianta a gente ficar mexendo na parte externa da árvore, porque isso não vai resolver o problema. Muito menos ficar tentando cuidar de um fruto que já está se desenvolvendo. As coisas que nós produzimos vem do nosso inconsciente, das nossas crenças, das nossas raízes. E é lá que nós temos que ter o nosso foco, que prestar atenção, que direcionar os nossos cuidados. Investir muito tempo no nosso inconsciente é necessário. E é muito necessário também ter um acompanhamento, ter uma ajuda para isso, porque o profissional, um terapeuta, um psicoterapeuta, um coach, um psicólogo, eles estudaram para lidar com o inconsciente. Então, é um terreno que eles conhecem, que eles já sabem melhor como lidar, e a gente não, né? Eu e você, a gente não estudou para isso. A gente não sabe, a gente acaba percebendo que está estagnado numa área, mas não faz ideia do que isso significa, qual o motivo disso. Por isso que é importante ter alguém para ajudar a gente, um terapeuta, alguém para nos acompanhar e nos apoiar. É muito importante perceber que a gente não consegue sozinho e ter a ajuda de um profissional é essencial. Não adianta você falar, mas meu amigo é meu terapeuta, minha não sei, alguém que eu conheço e gosto muito é o meu terapeuta, sendo que a pessoa não tem uma formação para isso. Ela pode te ajudar naquele momento a se acalmar, a ter uma visão melhor das coisas, mas um terapeuta, alguém que se dedicou a conhecer o nosso inconsciente, a nossa mente, essa pessoa é a pessoa ideal para ajudar você a caminhar, a se encontrar, a revirar as coisas aqui do nosso inconsciente de uma forma segura, porque muitas vezes o que acontece é a gente não quer mexer no inconsciente por medo, porque a gente não faz ideia o que tem lá. E você tendo um profissional do seu lado para te apoiar, você já se sente mais seguro, porque você sente que. E tem que ser um profissional que você confie, tá? Não adianta ser alguém que você não confie. Agora, se você tem problema de confiar nas pessoas, aí é outra história, precisa de um outro processo com você. Mas precisa ser um profissional que você confie, porque você vai se permitir se abrir, se entregar naquele consultório, naquela clínica, naquele ambiente. E isso é o mais importante, tá? Porque as pessoas falam, eu já fui em várias terapias, já fiz várias coisas e nada dá certo. Você não estava confiando no processo que você estava inserido e você provavelmente estava acreditando, tinha uma crença lá dentro de você que era melhor deixar as coisas como estavam. Então, é bom a gente ir pedir ajuda é essencial, mas se não tá dando certo, vamos ver as nossas crenças. Gente, tá tudo dentro da gente. Independente de crenças ou inconsciente, ou seja lá o que for. Agora também as respostas que a gente procura, elas estão dentro da gente. Vamos falar das respostas que a gente procura. Se você perder alguma coisa essencial para a sua vida, para você viver, para você trabalhar, uma coisa muito importante para você, um objeto muito importante. Você perdeu isso dentro da sua casa. Se você procurar na rua, procurar fora, não estou falando de comprar um novo, vou falar de procurar o mesmo objeto que você perdeu. Você vai encontrar, se você perdeu dentro de casa, se você procurar fora de casa, na rua, nos arredores do seu bairro, na sua cidade inteira, no seu país inteiro, você vai achar? Você não vai achar porque está dentro da sua casa. E a questão é a mesma coisa com as nossas respostas, com os nossos sentimentos,
sabe? Aquele desejo de ser feliz, de se encontrar, de se sentir pleno e realizado. E a gente fica buscando lá fora, né? Num relacionamento, numa casa, numa propriedade, num bem, a gente fica procurando tudo lá fora. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, eu vou me sentir da forma que eu desejo. Quando eu for tal pessoa, tal coisa, eu vou me sentir realizado. Isso são ilusões que a gente cria e infelizmente não são verdadeiras. Por quê? Todas essas coisas que a gente busca, elas estão dentro da gente. Quando você percebe que o que você almeja já está dentro de você, é impossível você querer, você sentir falta, você buscar por algo que você não conhece, que você nunca sentiu. Vou dar um exemplo. Um índio, por exemplo, ele pode sentir falta de um cappuccino, sendo que ele nunca comeu um cappuccino. Ele não conhece, ele não sabe o que que é. Se você nunca comeu uma comida de uma outra cultura, tem como você sentir falta, você nunca nem ouviu falar, tem como você sentir falta disso? Não tem, porque você não faz ideia de que aquilo existe, de que é possível ter aquilo. Você pode sentir falta de ter algo novo, de comer algo diferente, mas aquela coisa específica não, porque você não faz ideia que aquilo existe. Então, todas as coisas que a gente busca, mesmo que você diga, nunca me senti realizado dessa forma que eu estou buscando, ou nunca fui feliz da forma que eu desejo, mas isso está dentro de você. E uma coisa que é importante a gente lembrar também, as questões intrauterinas, ou seja, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, elas contam também. A gente já começa a ter sentimentos e sensações a partir do que a gente sente, de estarmos dentro da barriga da nossa mãe. Tudo que a nossa mãe sente, a gente sente também. Todo o inconsciente, aquele peso, né? Se a mãe não se tratou, não procurou uma ajuda, não procurou terapia no decorrer da sua vida, como há de ser, o seu inconsciente está muito bagunçado. E o feto, ele capta isso. Ele está dentro da mãe dele. Todo o inconsciente da mãe dele vai para esse serzinho. Ele entra em contato com isso. E como ele é um feto, ele não consegue distinguir isso é da minha mãe, isso é meu. Ele está imerso naquele mundo. Então, tudo que acontece naquele mundo faz parte dele. Ele acolhe para ele. Principalmente as coisas mal resolvidas do inconsciente da mãe dele. Traumas, bloqueios, esse tipo de coisa. Então, a gente traz para essa vida, a gente tem o costume de achar que quando o bebezinho nasce tá tudo bem, lindo, maravilhoso, é uma borrachinha, né, uma coisinha limpa, uma tela em branco, que é a partir do nascimento que vai começar a receber informações e recebendo sentimentos e sensações. Mas não é. O feto ele já começa a receber a partir do momento que eles são poucas células, ele já começa a ter contato com aquela energia, com a vibração, né, das coisas que a mãe dele sente, e depois ele vai tendo um coraçãozinho, um cérebro, para entender aquilo que está acontecendo com ele. Então, a gente sente coisas e começa a criar crenças mesmo no útero da nossa mãe. Porque as crenças, para serem criadas, as crenças do nosso inconsciente, elas não precisam da permissão do nosso lado racional. Então, você não precisa pensar, eu vou fazer essa crença porque vai ser bom para mim. É uma coisa que o próprio inconsciente se encarrega de fazer, e se passar pelo seu lado racional, vai ser muito rápido, você não vai ter controle sobre aquilo. Você não vai nem perceber, muitas vezes, que aquilo aconteceu. Então é isso, pessoal. Este é o vídeo de hoje, desta semana. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais a importância de olhar e buscar as coisas dentro da gente. Isso é essencial a gente entender isso. Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para vocês, falando sobre assuntos variados, como o inconsciente e as coisas que a gente absorve dentro da barriga da nossa mãe. A gente vai trazendo vários assuntos aí diferentes, um pouco inusitados para muitos de vocês, mas é muito importante porque ajuda a gente a começar a ver as coisas de uma outra forma, né? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo na próxima semana. Tchau!